Excelente tarde para você, mais uma vez que está aqui acompanhando o nosso podcast patrocinado pelo Instituto Spinelli Cabral. E mais uma vez estamos aqui com o Dr. Sérgio Cabral, que é especialista em síndrome dos ovários policísticos, no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, tratamento da reposição hormonal na mulher na menopausa e na mulher com endometriose. E hoje nós vamos falar de um mal que está cometendo uma a cada 10 mulheres em sua idade fértil. Olha só, a gente está falando de um percentual altíssimo, mais ou menos 190 milhões de mulheres sofrem com esse mal. E nós estamos falando da endometriose. Doutor Sérgio Cabral, mais uma vez estamos aqui para trazer informações maravilhosas com todo o seu conhecimento e eu quero agradecê-lo, já iniciar agradecê-lo. Muito obrigado, Renan. A endometriose realmente é uma doença, né, que traz muita queda da qualidade de vida da mulher em todo o mundo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. 10 a 15% das mulheres em idade fértil do mundo é muita gente, né? Quando a gente fala exatamente nesse número de 190 milhões, isso é um levantamento da Organização Mundial de Saúde, que estima exatamente isso. Talvez seja até mais. O que a gente vê por aí é que a endometriose é muito mal diagnosticada, ela é subdiagnosticada. Portanto, muitas mulheres se encontram com endometriose nesse exato momento e não sabem. Se encontram sofrendo, com muita dor, diminuição da qualidade de vida e que sim, merecem um diagnóstico rápido e um tratamento rápido também, para que não tenham não somente queda na qualidade de vida, mas aparecimento de complicações. E, inclusive, uma das complicações mais temíveis da endometriose é exatamente a infertilidade. Ou seja, muita mulher que sabe que tem endometriose, ela já coloca na sua vida o fato de que pode sim ter dificuldade para engravidar. Uau! Olha, isso é um tanto quanto assombroso, né, doutor Sérgio? Uhum. Imagina você ter um mal e não saber do que se trata, só sofre com aquilo, O né? bom é que há tratamento. E a gente vai falar, sim, com toda certeza aqui, que o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, talvez sejam as maiores armas que a mulher com endometriose tem hoje a seu favor. Por isso que a passagem de informações para o médico que lida com endometriose, eu não falo apenas aqui em relação a ginecologistas, mas a todos os médicos que em algum momento entrarão em contato com a paciente com endometriose. Eles deverão perceber sintomas, sinais e sim, caso eles não tenham condições ou não se achem em condições de tratar essa mulher com endometriose, que a encaminhem para o ginecologista para que ele faça o quanto antes isso. O que não pode é que essa mulher passe despercebida por qualquer médico que venha a atender essa mulher. Por quê? Porque o diagnóstico preciso e rápido é essencial para que o tratamento seja instituído em tempo hábil. Quanto mais rápido for instituído o tratamento para a endometriose, menores serão as consequências nefastas, negativas na vida de muitas mulheres com esta doença. Doutor Sérgio, e como a mulher pode saber, né? Como ela vai descobrir se ela tem endometriose? Como que ela faz? Olha só, eu diria que o primeiro sintoma, o principal sintoma da mulher com endometriose são as dores intensas durante as menstruações. Então, toda mulher que sente muita dor quando menstrua, isso não é normal. Dor não é normal. Apesar de muita gente relativizar a dor na vida da mulher, a dor é um aviso do seu corpo de que algo está errado e que merece algum tipo de conduta, algum tipo de tratamento para acabar com essa dor. O tratamento ele poderá ser sintomático, ou seja, acabando com a dor sem resolver o problema, e pode ser um tratamento a resolução do problema seja voltado para a raiz do problema, ou seja, desaparecendo o problema que leva à dor. Então, existem tratamento sintomático e tratamento curativo. Mas no caso da endometriose, é muito realmente importante saber que o principal sintoma é a dor intensa na região do abdômen, na região pélvica do abdômen inferior, quando essa mulher menstrua. Também há outros sintomas, por exemplo, algumas mulheres podem sentir dor fora do período menstrual também, uma dor contínua que dura praticamente o mês todo. E também essa mulher pode ter muita dor durante a relação sexual, enquanto está namorando, né, tendo relações sexuais, pode apresentar dor durante a penetração profunda, que é diferente daquela dor
quando ocorre uma penetração superficial. Quando ocorre uma penetração superficial na região vaginal, fala mais a favor de infecção vaginal. Quando ocorre uma dor a uma penetração profunda, isso fala a favor, sim, de uma possibilidade de ser um sintoma relacionado à endometriose profunda, que é o pior tipo de endometriose, é o tipo mais estigmatizante, porque leva a mulher a muita dor e a perda completa da sua qualidade de vida. E quem sofre com endometriose, é algo grave? A dor ela é um sinal de que é algo muito grave ou a dor é só um sinal da endometriose e tem os seus níveis? A endometriose é uma doença benigna, porém uma doença inflamatória, que possui a sua causa genética e possui a sua causa também relacionada ao meio ambiente. Ou seja, o estilo de vida também faz com que haja uma maior possibilidade de desenvolver a endometriose, como complicar essa endometriose, tornar essa endometriose pior. A endometriose é uma doença inflamatória, ela está relacionada ao sistema imunológico também. Há uma alteração no sistema imunológico de diversas mulheres que têm endometriose, isso é uma percepção de diversos estudos científicos, mas a endometriose é uma doença ginecológica benigna e que retira a qualidade de vida da mulher, principalmente pela presença da endometriose profunda. Essa endometriose profunda, nós veremos o que é, mas é uma endometriose que, como o nome está dizendo, os focos de endometriose penetram mais profundamente no peritônio, que é uma espécie de capa que recobre órgãos da cavidade pélvica, parte da cavidade pélvica. Então, ocorre uma penetração desses focos de endometriose e acomete feixes nervosos que provocam muita dor. Então, a endometriose, ela leva a mulher à infertilidade, pode levar a mulher a dores intensas, pode levar a mulher à depressão, pelo quadro que se estabelece de dor, a falta de envolvimento social, porque ela passa a abdicar de seus afazeres cotidianos pela dor, ela passa a não executar mais um trabalho como deveria, havendo queda na sua produtividade, falta ao seu ambiente de trabalho, que é o absenteísmo, o presenteísmo, que é trabalhar com dor, reduzindo a sua produtividade, leva essa mulher a ter muita propensão a ter depressão, pela própria dor e o comprometimento da qualidade de vida, leva essa mulher a ter comprometimento dos seus afazeres sociais, os seus relacionamentos sociais, inclusive relacionamentos pessoais, devido à dor que se faz durante o ato sexual em muitas mulheres, afastando de ter um ato sexual prazeroso e se tornando um ato sexual extremamente desprazeroso para essa mulher, levando a muita dor. Ou seja, essa mulher ela pode ser submetida a diversas cirurgias, pode levar essa mulher à queda da sua qualidade de vida extrema. É isso que a gente pretende evitar, que a gente tende a evitar quando descobre a mulher com endometriose. Agir o mais rapidamente possível para que essa doença não se torne pior. E mais, fazer com que essa mulher ela deixe de apresentar aquela dor que reduz as suas atividades como mulher, como profissional, como mãe, como esposa, trazendo essa mulher, resgatando essa mulher novamente a viver, a ter qualidade de vida. E qual o caminho mais possível, né? Tem duas questões aí que eu acho que é importante a gente falar, que é só se resolve a endometriose através da cirurgia ou há outros tratamentos que podem ser, ou são casos específicos que precisam necessariamente de cirurgia, e como essa mulher com endometriose, ela pode obter essa qualidade de vida novamente? Por incrível que pareça, a maioria dos casos de endometriose são resolvidos através do tratamento clínico. Um tratamento hormonal, ou seja, se institui o uso de um medicamento hormonal, que não é um hormônio, mas um medicamento com ação hormonal, bloqueando a função ovariana. Essa mulher não menstrua mais. E este hormônio, chamado de progestina, tende a provocar a ausência da menstruação, ajudar a desinflamar focos de endometriose em todo o corpo da mulher. Dentro do útero também, a parte do endométrio, onde saem
as células desse endométrio anômalo, esse endométrio alterado epigeneticamente, e que vai dar origem aos focos de endometriose. Então, veja que o tratamento para a endometriose, na maioria das vezes, é um tratamento clínico e não um tratamento cirúrgico. Muita gente acha que a paciente tendo endometriose, principalmente aquela paciente com endometriose profunda, com muita dor, ela necessitará obrigatoriamente de uma cirurgia. Não. Por quê? Porque a maioria dos casos de endometriose, ou seja, a dor dessa mulher, ela acaba simplesmente se instituindo um tratamento hormonal, aliado, claro, à mudança do estilo de vida. A mulher, ela sim, tem que passar a se alimentar melhor, ou seja, evitando alimentos inflamatórios, extremamente industrializados, como embutidos, ultraprocessados. Eu chamo a atenção principalmente para os derivados do leite de vaca, glúten. Por mais que a pessoa não tenha uma doença celíaca, no caso da endometriose, a ingestão de glúten, principalmente entre aquelas mulheres com endometriose com intensa dor, pode piorar, sim, a dor dessa mulher com endometriose profunda. Então, o estilo de vida, que se chama modificar a alimentação, exercício físico bem conduzido, regular, de forma orientada, dormir bem, gerenciar o estresse, isso se chama estilo de vida, e isso deve ser aplicado com toda certeza àquela mulher com endometriose, principalmente aquela mulher com endometriose profunda, que tem intensa dor. Somente a mudança no estilo de vida, a alimentação e o exercício físico, em muitas mulheres, já melhora bastante a dor logo nos primeiros meses. Quando você incorpora o tratamento hormonal, essa dor desaparece e essa mulher é resgatada novamente a viver. Então você está me falando aqui que dá para a mulher resgatar uma qualidade de vida completamente diferente e acessível e ela voltar a se socializar novamente, né, e ela ter uma vida mais funcional, não é isso? Sim, para isso há uma necessidade de um diagnóstico rápido. Ou seja, um grande problema hoje, Renan, no caso da paciente com endometriose, é que a endometriose é subdiagnosticada, ou ela é diagnosticada de uma forma retardada, ou seja, se demora muito para se dar o diagnóstico da endometriose. Alguns estudos mostram que, em média no mundo, as mulheres levam em média 8 anos para receber o seu primeiro diagnóstico de endometriose. Imagine você, 8 anos com uma doença que progrediu, ou muitas vezes a mulher apresenta dor e toma um medicamento analgésico, anti-inflamatório, mas não faz o tratamento como deveria, modificando o estilo de vida, exercício físico, alimentação e também utilizando o medicamento para bloquear a sua menstruação. Logicamente, essa doença ela progride ainda mais, ou seja, inflamando ainda mais, piorando ainda mais, cada vez mais a dor se intensificando, a ponto de ser mais difícil o seu controle mais na frente, levando essa paciente, sim, aí a uma possibilidade maior de ter que necessitar de uma cirurgia. Então, eu vou aproveitar o gancho aqui, vou fazer 2 perguntas, porque você está falando de uma coisa muito interessante que você mesmo falou lá no outro podcast que nós fizemos sobre a síndrome dos ovários policísticos, que a melhora na qualidade de vida, a melhora na alimentação, a melhora na prática de atividade física já beneficiava essa paciente, ou melhorava, reduzia ali quantitativamente de uma maneira muito intensa. Na endometriose você está me falando que é a mesma coisa. Então é possível que a gente resolva praticamente 40% dos nossos problemas de saúde fazendo o que nos é natural, alimentar bem, dormir bem e fazer atividade física, doutor? Eu diria que uma das maiores doenças negligenciadas no mundo hoje é a incapacidade das pessoas saberem o quão é importante a execução do estilo de vida para suas vidas. Para qualquer doença que venha a ter maior possibilidade de ter. Para viver melhor, para viver mais, para viver com mais qualidade de vida. Até hoje eu não vi doença nenhuma que não tivesse uma melhora, que não ajudasse pelo menos ao controle de determinada doença, sintomas, sinais e até mesmo evitar o aparecimento de doenças. Até hoje eu não vi em que o estilo de vida não viesse a ajudar também. Então o estilo de vida ele é necessário para toda e qualquer pessoa sobre a face da Terra. O que aconteceu é que nós perdemos, com o passar dos anos, as décadas, nós perdemos
a capacidade de ter a certeza de que aquilo deve estar em nosso dia todos os dias. Para a gente, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos. Se alimentar melhor, fazer exercícios físicos todos os dias, dormir mais, um sono reparador e não dormir menos, cada vez menos. O mundo vem dormindo cada vez menos, vai adoecendo cada vez mais. Gerenciar o seu estresse, seja através de métodos como o yoga, a meditação, um hobby, estar mais perto da sua família, né, falar com Deus, né, praticar a espiritualidade. Então, cada pessoa tem um hobby à parte, tem uma atividade à parte e que lhe traz realmente paz de espírito, que ele lhe traz ali um gerenciamento do estresse, porque o estresse ele é incontrolável. Nenhum estresse é controlável. Nós vivemos em um mundo estressante e estressor, mas o estresse ele é gerenciável. Existem diversas ferramentas que funcionam, algumas melhores para uma pessoa e menos para outras pessoas. Então, cada uma vai encontrar a sua forma de gerenciamento do estresse. Entretanto, já existem evidências científicas de que a acupuntura, na acupuntura seria um tratamento, mas, por exemplo, yoga, gerenciamento o yoga, por exemplo, meditação, são duas ferramentas, porque existem diversos tipos de meditação, né? Diversas modalidades, né? Da Sim. própria yoga também, né? E que podem, com toda certeza, trazer, isso é científico. Diversos estudos científicos já mostram, sim, que tanto a yoga quanto o yoga, quanto, por exemplo, a meditação, podem realmente trazer benefícios, porque gerenciam o estresse dessa forma. O cortisol em excesso, que é o hormônio do estresse, que vem a interferir em diversos outros hormônios e que podem realmente levar ao aumento da inflamação dessa doença, que é inflamatória. A endometriose, ela talvez seja a doença que mais hoje seja reconhecida quanto à sua associação com o estresse. Quanto maior o estresse, pior a sua endometriose. Quanto maior é o estresse, maior a possibilidade da pessoa vir a desenvolver a endometriose. Quanto maior o estresse, mais difícil se torna o seu tratamento em ser exitoso. Então é importante gerenciar o estresse na endometriose. Muita gente esquece disso. Usa um medicamento hormonal, tem a sua menstruação bloqueada, mas permanece ainda sem qualquer tipo de gerenciamento para o estresse, seja um estresse, uma má convivência familiar, seja uma perda de um familiar querido, seja dívidas, seja, por exemplo, uma dificuldade, né, no seu trabalho. Então, cada pessoa tem o seu estresse. E esse estresse ele deve ser gerenciado, porque estresse é uma das maiores causas de diversas doenças, e no caso da endometriose não é diferente. Ou seja, o estresse é inflamatório. O estresse é inflamatório. O estresse Muito piora a fertilidade da mulher. O estresse envelhece. O estresse faz com que você viva menos. O estresse faz com que os seus telômeros, que é aquela parte dos cromossomos que faz com que você viva mais e tenha menos doenças, ele encurte. Olha. Quando você preserva a integridade dos telômeros, aquela porção importantíssima dos nossos cromossomos, nós viveremos mais. Então, o que é que faz com que aqueles telômeros eles sejam mais preservados, eles não encurtem? Dormir bem, ter uma vida feliz, rir mais, cuidar do seu lado espiritual. Alguns medicamentos, como a própria metformina, é interessante para preservar os telômeros. Suplementos como ômega 3, como coenzima Q10, dentre outros, né? Então, existem inclusive suplementos utilizados para o tratamento da endometriose que vão ajudar também a preservar os telômeros. Mas o que a gente vê é isso, o estresse ele é um dos maiores fatores responsáveis pelo aparecimento de doenças em todo o mundo, não somente a síndrome dos ovários policísticos também, o estresse está relacionado à síndrome dos ovários policísticos também, como qualquer outra doença. Se você tem altos níveis de estresse, você vai ter maior risco de ter doenças cardiovasculares, um infarto, um AVC, câncer. A sua imunidade ela vai ser comprometida. E hoje nós sabemos que o estresse ele está diretamente relacionado ao funcionamento do nosso sistema imunológico.
E hoje há evidências científicas suficientes para saber que a endometriose resulta também de uma falha do nosso sistema imunológico. E a progressão da endometriose, ou seja, a endometriose complicar na vida dessa mulher, se tornar mais inflamatória, essa mulher estar mais sujeita à dor, a piorar a sua fertilidade, está sujeita também a uma menor atuação, a uma atuação deficiente do sistema imunológico. As células do sistema imunológico elas passam a agir de forma deficiente. Isso prejudica. Mas hoje há uma maneira de fazer com que essas células do sistema imunológico funcionem melhor, desinflamando essa mulher, fazendo com que essa mulher responda bem ao tratamento. E como é que se faz isso? Tomando medidas também, não somente medidas como a terapêutica hormonal e a mudança do estilo de vida, mas tomando medidas, inclusive a medidas suplementares, a suplementos que ajudam a desinflamar e fazer com que o sistema imunológico funcione melhor. Então, o que é que faz o sistema imunológico funcionar melhor? Dormir bem, gerenciar o seu estresse, se alimentar melhor, exercício físico, alguns suplementos, alguns medicamentos. Tudo isso pode ser utilizado desde que você conheça as mais recentes evidências científicas em relação à endometriose. Não se pode mais achar que a endometriose é uma doença que dificulta a mulher engravidar e provoca dor. Não, a endometriose vai além disso. Tanto é verdade que a endometriose tem as suas manifestações sistêmicas também. Quem já não sabe que a mulher com endometriose ela tem maior tendência à síndrome da fadiga crônica, aquela falta de energia terrível que ocorre durante todo o dia. A mulher não tem mais ânimo nenhum, nem para passear, exercício físico, tudo está ruim na vida dessa mulher, não tem mais ânimo para namorar, compromete o seu relacionamento pessoal, matrimonial, social, porque essa fadiga crônica é muito comum na mulher com endometriose também, aquela endometriose em desequilíbrio. Quando você começa a tratar de fato a paciente com endometriose, começa a desinflamar essa mulher começa a responder melhor, começa a ter mais estímulo, mais energia, e isso é muito bem-vindo para toda e qualquer mulher que tem endometriose. Ou seja, quantas mulheres vêm se sentindo culpadas, vêm se sentindo com a sua autoestima completamente destruída, porque elas não conseguem ter força o suficiente para lutar contra essa falta de energia, porque o que o senhor está me falando aqui é que é uma fadiga crônica. Se é crônica, é muito além do que um cansaço comum, que você descansa e retoma. E aí onde vem também a dificuldade dela cuidar da saúde, porque primeiro ela tem que cuidar da doença, ela tem que lutar contra essa disfunção, que é a endometriose, para depois, a partir dela, ela melhorar seu quadro hormonal. Eu estou tentando desmistificar o que o senhor está me trazendo. E lutar para que ela melhore a saúde dela, né? Então daí é uma luta dupla, né? Claro, daí, Renan, a grande importância do médico esclarecer no seu consultório o que é a endometriose. Né? E como se classifica a endometriose? Como se pode apresentar essa endometriose na vida dessa mulher? Né? A endometriose ela pode surgir na vida dessa mulher de diversas formas. Por exemplo, hoje nós sabemos que existem 3 tipos de endometriose. São chamados fenótipos da endometriose. Hoje existem 3 tipos de endometriose. As sociedades médicas elas falam muito sobre isso. Tá? Todos os médicos que lidam com endometriose falam muito sobre isso. Então, existem 3 tipos de endometriose, chamados de fenótipos da endometriose. Quais são eles? O primeiro deles é a endometriose superficial. É quando a endometriose penetra menos de 5 milímetros no peritônio ou em algum órgão. Existe a endometriose profunda, é aquela endometriose que penetra mais profundamente naquele tecido. No peritônio, por exemplo, mais de 5 milímetros de profundidade. Isso vai atingir feixes nervosos e que levam à inflamação desses feixes nervosos e muita dor. E existe a endometriose dos ovários, que é chamada de endometrioma. É quando a endometriose atinge os ovários e cria a formação de cistos nos ovários. Esses cistos são chamados de endometriomas. E quando rompem, eles liberam uma coloração amarronzada, semelhante a chocolate. É por isso que são chamados até hoje de cistos de chocolate. Porque quando rompem, libera aquela coleção sanguínea, escura, muito semelhante à cor de um chocolate derretido. E isso significa o seguinte,
que a endometriose atingiu os ovários, sim, compromete o funcionamento desses ovários também, até porque esses endometriomas, que são esses cistos de endometriose que atingem os ovários, eles não desaparecem. Eles não têm cura. Mas você pode, claro, instituindo um tratamento hormonal e a mudança do estilo de vida, você conseguir estabilizar ou até mesmo regredir o tamanho, mas não fazer desaparecer. Quando ocorre o surgimento de endometriomas, que são cistos nos ovários, cistos de endometriose nos ovários, você só consegue acabar com aquele cisto cirurgicamente. Porque ele tem uma cápsula. Aquela cápsula tem que ser removida ou queimada, por exemplo, destruída pelo laser, a laser, né? Você pode fazer isso, né? Cauterização se chama, você pode destruir ou você pode retirar cirurgicamente. Você retirar cirurgicamente aquela capa, aquela cápsula que forma aquele cisto e aí você resolve o problema. Mas você não consegue desaparecer, acabar com aquele endometrioma através da terapêutica hormonal. Ela pode ajudar a estabilizar? Pode. E outra coisa que muita gente não sabe, Renan, é que o endometrioma, aquele cisto de endometriose, ele não provoca dor. Muita gente acha que, olha, doutor, estou sentindo dor na barriga porque aquele cisto de endometriose que acometeu o meu ovário provoca dor. Não. É que em 50% dos casos das mulheres que possuem esse tipo de endometriose, chamado de endometrioma, em 50% dos casos, há também a endometriose profunda associada. E quando ocorre endometriose profunda, essa realmente, de fato, provoca a dor. Existem 50% de casos de endometriomas, são cistos de endometriose, que cursam sem endometriose profunda. E aí, nesse caso, essas pessoas elas não sentem dor. Elas vão se queixar porque não estão conseguindo engravidar, elas vão se queixar porque tem alguma espécie de alteração menstrual, pode ocorrer também, e se queixam também porque fizeram uma ultrassonografia e essa ultrassonografia evidenciou aquele cisto, e um cisto que não regrediu. O médico achava que regrediria em 3, 4 meses, desapareceria, grande parte dos cistos são assim, mas esse cisto não desapareceu. E aí, nesse caso, se repete ou se faz uma ressonância nuclear magnética e realmente se mostra se tratar de um endometrioma. Que aí a paciente tem endometriose e, nesse caso, pode sim dificultar essa paciente engravidar. Não a impede de engravidar, mas pode dificultar e necessitar sim de um tratamento. E há a possibilidade, doutor Sérgio, de se confundir o endometrioma com a síndrome dos ovários policísticos? Não há. Muita gente confunde isso, algumas pessoas ainda me questionam isso, mas não. Por quê? O cisto do endometrioma, o endometrioma dos ovários, com aqueles cistos da síndrome dos ovários policísticos são completamente diferentes. Por exemplo, os cistos dos ovários da mulher com síndrome dos ovários policísticos são pequenos cistos, eles não são microcistos. Muita gente fala ovário polimicrocístico, está errado. Não é microcístico, porque micro remete a microscópio. Então a gente consegue ver a olho nu. Quando se faz a ultrassonografia, você está fazendo a ultrassonografia, está fazendo lá a ultrassonografia, e você consegue ver aqueles cistos. Se você consegue ver, então não é microscópico, porque você precisaria de um microscópio para ver de tão pequeno que é. Mas você consegue ver a olho nu na ultrassonografia, tá? Então, na ultrassonografia, através da ultrassonografia. Então, são cistos que variam de 2 a 9 milímetros, pelo menos 20 em cada ovário, 2 a 9 milímetros, no caso da síndrome dos ovários policísticos. No caso do endometrioma, esse é apenas um cisto único em um ovário, pode ter no outro ovário também, tá? E esse cisto ele pode crescer muito, pode chegar até 6, 7, 8 centímetros, tá? E até mais, tá? Geralmente, acima de 6 centímetros, há guidelines, há manuais que recomendam a retirada cirúrgica. Até 6 centímetros, tentar um tratamento hormonal para estabilizar o tamanho e, caso a paciente tenha endometriose profunda, se queixe de muita dor também, acabar com a dor dessa mulher. Mas, no caso de cistos maiores, se recomenda até a sua retirada. Então, no caso, se fizer essa retirada, resolver o problema, ele não tem a possibilidade de voltar? Sim, há a possibilidade de voltar. Até porque, quando você retira o endometrioma, pode ser que você retire de uma maneira não perfeita, de uma maneira não completa, uma maneira incompleta. E aí pode realmente voltar ali, pode voltar em outro local,
pode se depositar novamente naquele mesmo ovário um novo foco de endometriose, dando origem a um novo cisto chamado de endometrioma. Isso pode ocorrer também, tá? Então é muito importante comentar isso, que é importante saber que a endometriose, uma vez a paciente submetida a uma cirurgia, não significa que ela esteja curada. Quando a mulher com endometriose se submete a uma cirurgia, acabou, aqueles focos de endometriose ali, eles foram muito bem retirados, na grande maioria das vezes. Dependendo principalmente da habilidade, da experiência do cirurgião, ele pode realmente retirar completamente, né, aqueles focos de endometriose ou destruir completamente aqueles focos de endometriose através de uma cirurgia chamada laparoscopia. Entretanto, isso não significa que a mulher está curada. Não, por quê? Porque os focos de endometriose podem voltar em outros locais, podem surgir em outros locais, porque a endometriose, ela continua, tá? A mulher, ela possui um problema genético, epigenético, motivado também pelo meio ambiente, né? Existem produtos químicos que estão no nosso dia a dia, por exemplo, Renan, em plásticos, na comida, em maquiagem, que contribuem para o aparecimento da endometriose. A modificação de genes, levando ao surgimento de endometriose em muitas mulheres e a piora do quadro de dor de pacientes com endometriose. São produtos químicos. Então, quanto mais distante você estiver da natureza, maior a possibilidade de, se você tiver endometriose, piorar a sua endometriose. Por isso que é muito importante dizer o seguinte, que a dor da mulher com endometriose é diretamente relacionada ao seu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida que bebe muito, fuma, dorme pouco, vive sempre estressada, brigando com todo mundo, a sua vida não é uma vida feliz, distante de Deus, você, claro, que você, diante dessa instabilidade na vida, você vai prejudicar muito o seu sistema imunológico e você vai piorar uma doença que está extremamente relacionada ao sistema imunológico, a endometriose. Então, veja que o tratamento da endometriose está muito distante de ser apenas um tratamento hormonal ou um tratamento cirúrgico. O médico que sabe o que é endometriose hoje e sabe que essa endometriose está intimamente relacionada ao estresse, sabe que tudo o que o médico fizer de orientação para que a mulher se reequilibre do ponto de vista de relacionamentos com ela mesma, o autoconhecimento hoje, Renan, é uma arma poderosíssima para enfrentar a endometriose. Quando você começa a se conhecer, descobrir quais os seus problemas, de onde vêm os seus problemas no passado, começa a ressignificar a sua vida em diversos aspectos, ressignificar a sua vida de relacionamento com o seu cônjuge, ressignificar a sua vida de relacionamento no seu ambiente de trabalho, ressignificar a sua vida com Deus, ressignificar a sua vida, né, com seus filhos, você começa a melhorar também o funcionamento do seu sistema imunológico. E isso passa a interferir não somente no progresso da endometriose, ou seja, você freia uma endometriose que vai se tornar descontrolada, você melhora a atuação do seu sistema imunológico, reequilibrando o seu corpo e impedindo a piora da endometriose, assim como toda e qualquer doença. A endometriose hoje, ela se parece com câncer no seguinte momento. A endometriose é uma doença benigna, mas ela se espalha pelo corpo, assim como o câncer pode se espalhar. Quando uma doença como o câncer se espalha pelo corpo, há o que fazer em relação à cirurgia? Provavelmente não. Essa aí se chama metástase. E aí o que é que você entra aí? Você entra com o quê? Com a quimioterapia. É algo semelhante ao que ocorre com a endometriose. Quando a endometriose, apesar de benigna, ela se espalha em diversos focos, em diversas regiões do corpo, você entra com o quê? Com um tratamento hormonal, visando bloquear as menstruações, o ciclo menstrual da mulher, e você bloqueando o ciclo menstrual da mulher, você impede que haja a produção excessiva do estrogênio, que essa mulher produz descontroladamente. E esse estrogênio, em excesso, aliado a outros fatores, começa a inflamar demais essa mulher. Logo, a endometriose, que é uma doença inflamatória, passa a aumentar a dor, passa a produzir mais focos de endometriose, atingindo, inclusive, órgãos que podem complicar. Por exemplo, focos de endometriose podem atingir o sistema urinário, bloqueando o ureter, que é esse cordão que liga o rim à bexiga, impedindo a passagem
da urina que vem do rim para a bexiga, fazendo com que essa mulher ela se submeta a uma cirurgia complexa. Essa endometriose ela pode invadir demais a bexiga, produzindo também infecções constantes, ardências, sangramentos, dores e desconfortos semelhantes a uma infecção urinária que não cura nunca. Quantas mulheres, inclusive atrizes famosas, tinham infecções urinárias de repetição e nunca conseguiam ficar realmente curadas, né? E o que acontecia? Elas usavam antibióticos, ficaram resistentes a antibióticos, de tantos antibióticos que utilizaram, e se descobriu depois que era a endometriose, que tinha atingido a bexiga, Outro ponto interessante também é que a endometriose ela pode atingir os intestinos. Pode atingir intestinos, provocando semi-obstrução ou obstrução dos intestinos, levando a uma distensão abdominal, um quadro de abdômen agudo, levando essa mulher a ter a necessidade de submeter a uma cirurgia, até retirada de partes do intestino, porque a endometriose a acometeu. E nos casos mais graves, algumas mulheres ficam com uma bolsa de colostomia. Aquela bolsa de colostomia do lado de fora, né, com as fezes do lado de fora, diminuindo bastante a dificuldade e afetando bastante a autoestima dessa paciente. Isso tudo pode ser evitado. Eu não estou dizendo que as mulheres que tenham já esse estágio não venham a recobrar sua qualidade de vida, ela tem que lutar por isso, juntamente com um médico que esteja disposto a isso, porque essas pacientes também, mesmo aquelas que atingiram um estágio muito avançado da endometriose e de complicação mais avançada, vindo a resultar em uma bolsa de colostomia, essas pacientes elas também podem, sim, e merecem ter a qualidade de vida de volta. Elas podem sim, desde que encontrem médicos que saibam como conduzir a endometriose hoje e achem que essa paciente com a bolsa de colostomia não terá necessidade de submeter a outras cirurgias da vida. É saber que a endometriose ela merece sim ser encarada como uma doença que está relacionada ao meio ambiente, está relacionada a diversos fatores, como a gente já falou. Estresse, alimentação, a questão da dormida, dela, né? Como ela conduz a vida dela em diversos aspectos. Então, veja que numa consulta, o médico ele não pode ser mais aquele profissional que se destina a tratar apenas um útero, um ovário, uma trompa, uma vagina. Não. Esse médico ele deve encarar cada vez mais aquela paciente como um todo. Afinal de contas, estamos ali diante de uma pessoa que tem uma saúde física, espiritual e mental. É uma mulher que está ali, que às vezes é simplesmente uma filha, mas às vezes é também mãe, a responsabilidade de ser uma mãe, é casado, a responsabilidade de ser uma esposa, é uma profissional competente, a responsabilidade onde muitos dependem dela no ambiente de trabalho, é uma pessoa que faz a diferença na sua congregação religiosa, é uma pessoa que faz a diferença na sociedade. Imagine você, uma mulher dessa, ser acometida por uma doença incapacitante em alguns casos. A endometriose pode incapacitar essa mulher, sim, entrar em um quadro depressivo, porque ela já não consegue mais fazer aquilo para o qual ela nasceu para fazer. Fazer a diferença nesse mundo. Todos nós temos a nossa importância desse mundo. O que eu vejo, Renan, ainda hoje, são muitas mulheres com endometriose negligenciadas na atenção. Muitas, elas tentam um medicamento, utilizaram anticoncepcionais e não obtiveram efeito. Utilizaram DIU hormonal, não obtiveram efeito. Utilizaram adesivos, anel vaginal, injeções, passaram por cirurgia e não obtiveram efeito. Continuam ainda sofrendo. De vez em quando eu pego pacientes assim no meu consultório. E aí a gente começa a modificar a vida dessa mulher no seu estilo de vida, em relação ao exercício físico, à alimentação, orientação a dormir melhor, a evitar atitudes, hábitos que prejudicam o seu sono, começar a se livrar de álcool em excesso, fumo, fazer com que essa mulher passe a viver melhor, ressignificar a sua vida, medidas ou cursos de autoconhecimento para essa mulher e entra associado a isso um tratamento hormonal bem feito. Hoje existem medicamentos com ação hormonal, como a gestrinona, muito potente, o medicamento hormonal com melhor ação sobre os focos de endometriose, que eu pude ter a capacidade de trabalhar até hoje. A gestrinona, que pode ser utilizada em forma de gel,
por via vaginal ou em forma de implantes subcutâneos. Eu sei, tem médicos me escutando aí agora dizendo, mas falam mal, né? Inclusive médicos falam mal sobre implantes que não pode, não tem evidência. Olha, gente, quando eu falo de implantes, eu falo em relação aos pellets absorvíveis, que eles já existem no mundo desde 1939. É uma forma manipulada, magistral, de você administrar um determinado hormônio. E o que a gente vê na prática é sim resultados. Ou seja, a gente vê sim alguns casos esporádicos de exageros por parte de alguns profissionais e alguns colegas que, de uma forma inadvertida, inapropriada, utilizaram a gestrinona para fins estéticos. Não. A gestrinona ela deve ser utilizada para o tratamento da endometriose, o tratamento da adenomiose. Isso sim, ela faz um papel excelente, devolvendo a qualidade de vida dessa mulher, porque acaba com a dor dessa mulher em torno de, no máximo, 1, 2 meses. Coisa que muitos tratamentos não conseguiram. O que é que você vai fazer? Vai virar as costas para essa mulher? Dizer, não, você, apesar de não ter apresentado o efeito positivo, ou seja, acabar com a dor, com o tratamento que eu instituí para você, só existe esse tratamento. Me desculpe, mas vá procurar um psicólogo. Quem é que vai aceitar isso? O que eu vejo no meu consultório é o seguinte, doutor, eu nunca mais deixo de usar meu tratamento com gestrinona. Foi através dela que eu readquiri a minha qualidade de vida. Meu casamento estava terminando, eu estava entrando numa depressão, nem saía mais de casa, não estudava, não trabalhava, não podia fazer nada, não podia ter mais relações sexuais, porque sentia dor. Hoje eu vivo bem e muito bem. E podem falar mal como falarem, como falam por aí, mas eu tenho resultados. E não é apenas ela. O que a gente vê é que são milhares de mulheres com resultados positivos utilizando um tratamento com gestrinona até hoje. A gestrinona, ela foi inventada, o medicamento foi inventado para o tratamento da endometriose. Foi retirada do mercado por via oral, não porque fazia mal, mas porque simplesmente por interesses econômicos. E aí não se colocou de volta no mercado, bem provavelmente, eu não sei precisar, mas eu suspeito que seja por motivos econômicos também. Um medicamento que perdeu a patente, não interessa mais porque perdeu a patente, eu não sei, mas que é um medicamento que a indústria magistral, a indústria de manipulação resgatou e que colocou na mão de médicos hábeis, de médicos ponderados, de médicos que sabem como conduzir, que não exageram em dose, que não estão trabalhando para obterem efeito estético e sim tratamento da endometriose, colocaram sim na mão desses médicos para que esses médicos pudessem trabalhar novamente para devolver a qualidade de vida para essas mulheres com endometriose que não conseguiram com outros métodos. Você vai virar as costas para essas mulheres? Nós não viramos. O que está acontecendo agora no momento é uma grande briga de reserva de mercado, onde a grande prejudicada será exatamente essas mulheres, serão essas mulheres que conseguiram finalmente resgatar a sua qualidade de vida e hoje vêm-se ameaçadas por grupos de colegas médicos que querem retirar a gestrinona do mercado porque tem um grupo pequeno de médicos utilizando a gestrinona de forma inadequada. Ora, se fosse assim, vamos acabar com todos os carros? Por quê? Porque tem pessoas que utilizam inadequadamente os carros e provocam atropelamentos, que provocam acidentes de trânsito. Fato. Então, uma ou outra pessoa que faz isso, a maioria das pessoas vão pagar e ninguém mais poderá utilizar o carro? A faca é utilizada para cortar, né, alimentos. Uhum. Há pessoas que utilizam a faca para ferir as pessoas. Vamos abolir as facas? Vamos retirar as facas? Não pode mais porque faca. Uma ou outra pessoa utilizou a faca de uma maneira inadequada, a mesma coisa é a gestrinona. Só que o que é que se faz? Se criam narrativas dizendo que não há evidências científicas, que pode prejudicar, que pode provocar doença cardiovascular, que pode provocar câncer. Não há estudos mostrando isso, muito pelo contrário. Há estudos mostrando exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Que há estudos mostrando, inclusive, Renan, com a gestrinona, mostrando estudos com a gestrinona com milhares de mulheres, milhares, um estudo grande, mostrando que houve uma redução do risco de câncer de ovário, de câncer de endométrio e um câncer que os autores não esperavam. Inclusive, eu posso
né, fornecer essa referência bibliográfica desse estudo para que todos leiam. Ou seja, redução do risco de câncer de endométrio, redução do risco do câncer de ovário e redução do risco de câncer do colo do útero, usando o gestrinona. Então é exatamente o contrário. Só que, infelizmente, a gente está em uma época em que muitos colegas médicos, alguns, não diria muitos não, alguns colegas médicos, eles querem evidências científicas a perder de vista para que finalmente seja aprovado. Eu não sei qual o objetivo disso, eu só sei que quando você dificulta um tratamento que dá certo, quando você dificulta que outros médicos eles ponham em prática um tratamento que dá certo, que resgata a qualidade de vida para milhares de mulheres, você está condenando milhares de mulheres a sofrerem novamente, a entrarem num quadro depressivo, a piorarem o seu estilo de vida, a viver muito mal. É isso que a gente deve passar para todos os colegas médicos, inclusive, principalmente para as nossas pacientes, que são o nosso grande objetivo, a assistência à nossa paciente, melhorar o padrão de vida da nossa paciente, esse é o nosso grande objetivo. Muito bom, doutor Sérgio. Podemos aqui, ainda temos um tempinho para a gente responder mais uma pergunta, que eu acho que é crucial e talvez seja muito bom para as mulheres que sofrem, talvez, com endometriose e tenham medo, né? Por sentirem tanta dor, por sentirem todo esse quadro que o senhor vem comentando aqui, que é se elas podem ou não ter filhos. Sim, a mulher com endometriose pode ter filhos sim. O que a gente sabe é que quando a mulher tem endometriose, claro, tem uma dificuldade maior em engravidar. Mas ela pode engravidar espontaneamente. Ela pode engravidar com indução da ovulação com algum medicamento, como o letrozol, como o citrato de clomifeno, e pode vir a necessitar também de técnicas de reprodução assistida, como por exemplo a FIV. É importante comentar, porém, que nós achamos prudente, por se tratar de uma doença epigenética, de uma doença relacionada ao sistema imunológico, de uma doença inflamatória, de uma doença ligada ao meio ambiente, tomar todas as medidas necessárias para que essa mulher ela restabeleça um funcionamento normal do seu corpo. Esse seu corpo ele desinflame, esse corpo ele passe a funcionar melhor do ponto de vista imunológico. Essa mulher ela tenha melhores condições físicas, essa mulher tenha melhores condições psicológicas antes de se submeter a qualquer técnica, por exemplo, de reprodução assistida. Isso, para nós, é muito claro, é lógico, apesar de muitos colegas defenderem o seguinte, olha, não há evidência de que você fazendo um tratamento prévio à mulher que vai submeter a uma técnica de reprodução assistida, uma FIV, melhorará os resultados. Isso por quê? Porque os estudos que foram avaliados para chegar a esse resultado foram estudos que utilizaram apenas um tratamento que nós chamamos de um tratamento tradicional. É um tratamento que muitas vezes não levou em conta nem a reeducação alimentar dessa paciente, não levou em conta, por exemplo, o estresse dessa paciente, não levou em conta a presença ou não de exercícios físicos para essa paciente, não levou em conta diversos aspectos que nós sabemos que influenciam negativamente ou positivamente a vida de muitas mulheres com endometriose. Só tudo que o senhor falou até aqui que faria toda a diferença, eles não pontuaram aí dentro da pesquisa. Perfeito. Quando nós falamos em medicina integrativa, muita gente torce o nariz. Medicina integrativa. Quando você vai no PubMed, a maior plataforma de evidências científicas, de artigos científicos do mundo, PubMed, convido qualquer pessoa, seja médico ou não médico, a consultar isso, e coloca lá, Integrative Medicine. Medicina integrativa em inglês, aparecerá mais de 77 mil artigos científicos. Se isso não é verdade, é uma miragem. Ou realmente o PubMed está mentindo para nós. Né? Então, é virar as costas. É virar as costas. Né? Então, hoje, quando se fala em medicina integrativa, Renan, se fala em não uma concorrência da medicina tradicional ou cartesiana. Eu sou médico tradicional também. Por quê? Porque eu faço medicina integrativa, mas a medicina integrativa está dentro. Ou seja, a medicina tradicional está dentro da medicina integrativa. Tá? Ou seja, o que é a medicina integrativa? É a junção da medicina tradicional e tudo o que a gente sabe hoje, o que a medicina progrediu até a data de hoje, em relação ao diagnóstico, em relação a tratamento, em relação à prevenção, em relação a medicamentos, a tudo isso, aliado às técnicas complementares e alternativas
que já ganharam segurança para serem aplicadas na prática, tá? Então você junta tudo isso e você chega ao quê? A assistir a pessoa de uma forma mais holística, que é o que todas as mulheres estão procurando hoje. Dentro do Elas, contexto delas, né? claro, dependendo de cada caso, doutor, eu quero ser atendido de uma forma mais holística. Eu gostaria muito que o senhor levasse em consideração minha saúde física, mas eu levasse também em consideração a minha saúde espiritual e psicológica. É possível? Não. Não é possível, porque eu só trato da parte física, eu só trato órgãos. A mulher, ela pega, então, obrigado, doutor, dá meia volta e sai do consultório. É por isso que muitos colegas médicos estão queixosos hoje, porque seus consultórios estão ficando vazios. Por quê? Porque estão seguindo uma cartilha que não deve ser mais essa cartilha. Ou seja, a cartilha de uma medicina puramente curativa, sintomática apenas, não preventiva de forma alguma. Prevenção não é isso, tá? Não encarar o indivíduo como um todo, não tentar resolver o problema pela raiz, não encarar o indivíduo como um indivíduo que é um ser com saúde física, espiritual e mental. A pessoa quer isso. Às vezes ela própria não sabe que era isso que ela queria. Quando o médico percebe e começa a falar o que ela gostaria de escutar, que era isso, e que ela nem sabia que existia, ela começa, é isso que eu quero. É esse médico que eu quero que me atenda, eu quero ser atendida dessa forma. Então, cabe a todos nós passarmos essas informações para os colegas médicos. Colega médico, se você acha que a medicina que você está praticando hoje está contemplando, está satisfazendo a tua paciente, continua. Agora, se você acha que está faltando algo, se você acha que o seu consultório está ficando cada vez mais vazio, se você acha que as pacientes estão saindo do seu consultório e procurando por médicos que tenham uma consulta de 1h30, às vezes 2 horas, são médicos que orientam até mesmo os hábitos de vida das suas pacientes e não apenas prescrevam medicamento para tratar sintoma, então tome providências o mais rapidamente possível. Porque você vai ficar a ver navios. Logo, logo, esse médico que encara a pessoa ainda hoje como um simples órgão ou sistema e não encara essa pessoa de uma forma mais global, individualizando realmente o tratamento, ele ficará fora do mercado. O médico ficará fora do mercado. Escutará muita gente dizendo que é isso, aquilo outro, não tem evidência científica, isso é bobagem. Quando você vai num PubMed, tem mais de 77 mil evidências científicas do que a medicina integrativa. E mesmo assim, meu amigo, o pessoal dá as costas a isso. É mais ou menos o seguinte, era mais ou menos ainda semelhante àquele tempo que se achava que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra girava em torno do Sol. Quem dissesse o contrário ia para a fogueira. Ainda, infelizmente, estamos assim em alguns pontos na medicina. Mas, claro, um dia, mais cedo ou mais tarde, realmente descobrirão que eu não falo aqui da medicina do futuro. Não, a medicina integrativa não é a medicina do futuro, mas é o futuro de toda a medicina. Olha só, eu acho que não tinha forma melhor da gente encerrar esse podcast. Eu ia fazer exatamente esse pedido, doutor Sérgio. Se eu pudesse ter um recado para passar para os seus colegas que fosse fazer a diferença na vida deles, qual seria? E aí você já terminou com essa frase fantástica, mas eu vou pedir ainda assim que o senhor complemente. Qual seria o olhar mais pontual que você traria para os colegas que lhe assistem nesse momento? Que seria pontual assim, vai mudar a sua vida se você fizer isso. Olha, em primeiro lugar, Renan, eu diria o seguinte, que cada colega médico, antes de cuidar de qualquer pessoa, comece a cuidar de si. Porque se você não se reequilibra do ponto de vista físico, mental e espiritual, como é que você pretende tratar de fato um paciente? Como é que você pretende tratar? A nossa vida é uma eterna descoberta. Então, quanto mais informações a gente tiver para melhorar como pessoa, a gente também vai melhorar como profissional. Então, a partir do momento que o colega ele passar a entender que as doenças vão muito mais além do que simplesmente um sintoma, um sinal, uma dor, um problema de pele, um problema de queda de cabelo, o que é que está motivando isso? O que é que está motivando isso? Então, a vida é muito complexa. Então, a gente vai ter sim que se adaptar, não porque a gente acha que deve, é porque é o certo. É porque é o certo a se fazer.
Primeiro, eu diria isso. Você, médico, volte para dentro de si, se compreenda melhor, se trabalhe, cuide do seu corpo, seja um exemplo para o seu paciente. Como é que a paciente chega ao seu consultório para procurar por saúde e se depara com um médico, com uma médica que, ao ver, simplesmente é o paciente se deparar, quando o paciente se depara com o médico, já percebe simplesmente de olhar que esse paciente, que essa médica, que esse médico está acima do peso, está com uma fisionomia terrível, extremamente estressado, sem se cuidar, triste, abatido. Como é que esse médico, essa médica vai conseguir transmitir aquilo que o paciente veio a procurar? Saúde. Então, em primeiro lugar, se cuide. Segundo lugar, se atualize, não apenas indo ao seu congresso da sociedade uma vez ao ano, isso não é se atualizar. Separe no seu dia sempre um horário para você estudar aquele artigo científico que está ali. Talvez ninguém venha um dia mostrar aquele artigo científico. Voltar a compreender como o nosso corpo funciona, como nossos hormônios funcionam, como as nossas vitaminas, oligoelementos, o nosso intestino funciona, os nossos músculos, gordura. Tudo isso. Isso é importante. Porque muitas vezes a gente viu apenas isso na faculdade, depois que saiu da faculdade começou a aprender condutas de guidelines e passa para todo mundo como se todo mundo fosse igual. Guideline é muito importante, é um resumo muito importante assim de condutas a serem feitas, né, por parte de sociedades, ou seja, guidelines são feitos manuais por sociedades, são manuais feitos por sociedades que foram resultado de evidências científicas e que normatizam condutas de médicos em relação ao diagnóstico e tratamento, procurando acertar nesse tratamento. Tudo bem, mas as pessoas são diferentes. A gente tem que encarar as pessoas como um todo e não simplesmente como um órgão ou um sistema. É o meu grande conselho para todos os médicos. Maravilha. E para finalizar aqui, estamos encerrando, chegamos ao final mais uma vez de mais um podcast maravilhoso aqui, toda vez é uma aula, que eu que nem tenho uma afinidade com a área, mas eu sempre saio daqui maravilhado com uma enxurrada de conhecimento que a gente recebe. E a gente espera do fundo do nosso coração que você também esteja se banhando com esse conhecimento e compartilhando com suas amigas, com seus familiares, porque nós sabemos que isso pode fazer a diferença de fato para elas. Então agradecemos você que passa esse tempo aqui conosco, agradeço aqui mais uma vez ao Dr. Sérgio, ao Instituto Spinelli Cabral, que favorece que a gente leve mais informação mais para frente. Obrigado, Dr. Sérgio. Perfeito. Minha amiga, endometriose não tem cura, mas tem controle. Você não merece viver com dor. Dor é um aviso de que há algo anormal com você. Exija, sim, do seu médico qualidade de vida. Isso sim é possível. Todos nós nascemos para viver bem, com muito amor e feliz. Valeu, obrigado, gente. Até a